presidente Bia. Presidente Bia, eu gostaria de começar a fala de hoje, só primeiramente, antes de falar sobre o projeto. Hoje, nesta comissão, nós tivemos aqui duas deputadas da oposição, do Partido dos Trabalhadores, que vieram falar algumas mentiras, e é nosso dever, enquanto base do governo, desmentir duas coisas que foram faladas nessa comissão. Primeiro, foi falado aqui que o Lula teria tirado o Brasil do mapa da fome, né? E depois, uma grande mentira, e depois a outra deputada do PT falou que a passagem do Brasil pela Itália teria sido uma vergonha, que ele ficou isolado, que ele mentiu e só viu líderes da extrema-direita. Eu queria registrar aqui que foi vergonhosa a passagem de Jair mentir a Bolsonaro pela Itália. Além disso, sem saber o que dizer sobre a realidade do povo brasileiro e sobre a situação do mundo, porque ele não se referiu em nenhum momento sobre as crises vividas no mundo, questão do Covid, do desemprego, o que se precisa fazer na economia, não falou sobre isso. Foi lá mentir, foi lá atacar o presidente Lula, foi lá atacar o PT, que é o que ele sabe fazer. Então, ele dá a economia para o Guedes cuidar, a política para o Lira tocar aqui na Câmara e ele fica mentindo. Ele é o pai da mentira. Agora nós vamos chamar ele a partir de agora só de Jair Mentira Bolsonaro, porque tudo que ele fala é mentira. E foi lá mentir internacionalmente. Que vergonha isso! E além disso, única liderança política que ele se encontrou, que não é chefe de Estado, foi com o presidente do partido da extrema-direita da Itália. E ele foi receber também um título de uma prefeita da extrema-direita de uma das cidades da Itália. E teve protesto contra ele lá, protesto mesmo, de italianos, inclusive, de pessoas de outras nacionalidades, de brasileiros que estavam lá. Então, a primeira questão que a gente tem que desmentir aqui é com relação a essa falácia de que foi o Lula que tirou brasileiros da fome. Tem um órgão da ONU que é responsável pela agricultura, que é o FAO, que divulgou um relatório em que diz que 7% dos brasileiros passavam fome no Brasil e que até 2013 esse número baixou para 1,7%, o que equivale a 3,4 milhões de pessoas. Dizendo, então, que teria sido no governo Lula, por conta de programas igual o Fome Zero, que teriam tirado várias pessoas da linha da miséria e pararam, então, da linha da pobreza, passaram a não ter mais fome. No entanto, o que as deputadas aqui solenemente não revelam na sua fala, são as falácias que a gente vai destruir aqui, tem a ver, primeiro, que quem era o diretor-geral desse órgão FAO da ONU, que fez essa suposta estatística que é mentirosa, era um petista, José Graciano, ex-ministro do presidente Lula e um dos mentores do programa Fome Zero. Programa esse, aliás, que durou menos de 10 meses em 2003, devido ao fracasso desse programa. Mas o que eles fizeram, então, para diminuir a estatística de 7% para 1,7%? Como tudo, né, eles, em vez de atacar a realidade e resolver o problema na realidade, eles mudam a metodologia. Eles mudaram, então, o critério de avaliação dessa forma de considerar quem são os pobres e quem são os miseráveis e que deixaram de passar fome. E o que eles fizeram? Eles passaram a considerar, um dos critérios dessa mudança de estatística, foi que, deputado Darcy, a pessoa que ganhasse merenda escolar ou que ganhasse uma refeição por dia nesses restaurantes populares, deixava de ser considerada na estatística, fazendo com que, então, diminuísse a fome no Brasil. Agora, o que o Lula fez como o Fome Zero não deu certo? É um programa que foi falido nos seus 10 primeiros meses de consecução. Eles pegaram e adotaram, nada mais fizeram do que adotaram todos os outros programas sociais dos governos anteriores, do FHC, mudaram esse programa, que atingia até então 5 milhões de pessoas, e botaram um novo título, chamado Bolsa Família. Então, essa foi o feito do PT, que nada mais fez de não fazer nada com relação à fome. E outra coisa que também não se divulga, deputada Bia Kicis, é que a fome, a pobreza caiu no mundo, não foi no Brasil. Entre o ano de 90 a 2015, há uma estatística do Banco Mundial de que, e eu tenho aqui essa estatística, eu trouxe aqui está o gráfico,
onde está a linha da pobreza, considerando aqui 1820 até 2015, onde a gente vê que a pobreza tem diminuído no mundo e o número das pessoas que saem da extrema pobreza, então, tem aumentado. E isso se deve ao livre mercado, ao capitalismo, à livre iniciativa, ao livre desenvolvimento das pessoas numa sociedade, numa economia de mercado. E não por conta dos programas do Lula. Além disso, outra mentira que foi falado aqui foi com relação à ida, outra deputada do PT falou, a ida do presidente Bolsonaro à Itália, dizendo que ele foi passar vergonha lá no G20. E isso é uma outra falácia. Eu recebi, deputada Bia, vários vídeos em primeira mão de fonte primária, e não nessa extrema imprensa, nessa imprensa marrom, que noticiou essas mentiras da qual ela se baseia. O presidente simplesmente foi ovacionado na Itália. Onde ele chegava, milhares de brasileiros e italianos foram visitá-lo, e por onde ele ia centenas de pessoas. Ele foi recebido por líderes italianos, ele recebeu inclusive um título de cidadão honorário da Anglilara Veneta. O presidente se encontrou com Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, e foi elogiado pela política de vacinas. Ou seja, o que a esquerda faz aqui nessa comissão, deputada Eduardo Mauro, como você muito bem fala, é vir aqui faltar com a verdade e mentir. Então, vamos derrubar essas falácias de que o Lula acabou com a fome. Tal como disse o nosso amigo capitão ali, ele trouxe aqui o áudio do Lula, onde ele dizia que ia nas conferências internacionais e dizia, porque no Brasil, e ele dizia, inventava em estatística, tem 25 milhões de crianças de rua. Aí o cara parou para ele e disse assim, pô, se tivesse 25 milhões de crianças de rua, nós não conseguiríamos andar nas ruas. Ou seja, ele mesmo dava risada que ele inventava essas estatísticas. Por isso que PT e mentira tem tudo a ver. Lula e acabar com a fome é outra falácia. Então, presidente Bia, sobre o projeto que está em discussão, que o nosso colega, deputado Tadeu, está relatando, nós queríamos parabenizá-lo pelo trabalho, porque a atualização do Código Penal Militar, ela é necessária e vem de forma a dar uma interpretação sistêmica a esses códigos penais e processuais tão necessários aí para o bom andamento dos trabalhos, seja dos civis, agora dos militares. Então, era isso, deputada Bia Kicis, muito obrigada. Presidente, eu fico aqui olhando as deputadas da esquerda serem sempre contra aumento de pena. É impressionante a defesa de bandido nesse país. Aliás, defende bandido, como defende também as nossas saidinhas de presídio, onde os bandidos saem, cometem crime, matam pessoas inocentes cada vez mais, e a esquerda sempre está defendendo isso. E, claro, eu quero aqui colocar de que a Bolsa Família, para quem não sabe, não acaba. O governo, pelo contrário, acrescentou, foi mais ainda. E dizer que se aumento de pena, como foi dito ainda há pouco, resolvesse alguma coisa, o Lula estaria na cadeia, tenho certeza disso, né? Porque esse sim é bandido. Então nós somos contra, e é claro que pena daqueles que reiteradamente cometem crime tem que ser, porque senão assaltante, ladrão de banco que fura túnel para roubar bilhões, estaria aí à solta, porque eles cometem o crime dessa forma exatamente porque sabem que a pena é menor. Então nós não podemos aceitar isso. Assim como os governadores, no caso do peculato, como é o caso do meu estado do Pará, onde o governador rouba bilhões e nada acontece com ele. Obrigado, deputado. Como orienta o MDB? Republicanos. Republicanos. Presidente, primeiro parabenizar o relator pelo brilhante relatório, por acrescentar outras penas, como a questão do sequestro, o capitão Derrite, ser autor do anteprojeto. Eu, como policial, vivenciei isso na prática, de prender várias vezes o mesmo criminoso, por ser já um ladrão, ou para roubo ou para furto, quanto mais. A gente não pode aceitar isso. Então, isso aí que é algo técnico, não é nem político. Mas a esquerda, infelizmente, e isso, por isso, um dos motivos que eles perderam a eleição, além de roubar o país, perderam porque ninguém aguenta mais defesa de bandido. Ninguém aguenta mais. Eu vi uma reportagem que o Lula rouba o celular para comprar comida. Isso é uma mentira que estão vendendo todos os dias, que venderam todos os dias no nosso país, que ninguém aguenta mais esse tipo de discurso. Então é um projeto técnico que resolve essa questão do ladrão quanto mais. Então, obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Como orienta o PSDB, deputado Lucas. Presidente, o PSDB é contra a inversão de pauta, esse projeto... Agora é a retirada de pauta, desculpa.
esse projeto está